À Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, não só aos irmãos e irmãs que estão presencialmente connosco, mas também a todos e a todas, aqueles que estão e àquelas que estão ou em suas casas ou a ver-nos através da rede social do Facebook da Igreja Batista. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos então cultuar a Deus nesta manhã de domingo e gostaria que a irmã Sónia nos pudesse dirigir numa palavra de oração para entregar tudo o que vamos fazer ao nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, gratos estamos, Senhor, por tudo que tens feito a nós, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, que tens derramado, Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Gratos estamos por estarmos aqui hoje em tua casa, Senhor. Pedimos a tua direção, Senhor, para este culto, Senhor, que seja do teu agrado, Senhor. Faz com que esta palavra, Senhor, fique gravada no nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a ser testemunhas, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então estamos a estudar o livro de Isaías e gostaria, antes de mais, e sem mais demoras, que pudéssemos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Isaías, justamente. E vamos para o capítulo 6. É talvez, atrevo-me a dizer, uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Isaías capítulo 6 e versículo 8, a uma pergunta aparentemente inquietante, uma resposta certamente desafiadora.
Isaías capítulo 6 e versículo 8, e vamos então a partir daqui entregar a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Isaías capítulo 6 versículo 8 diz assim o Senhor: depois disto ouvi a voz do Senhor, dizia Isaías, que me dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Curiosamente, nós, Deus, Trindade clara nesta passagem. E a resposta: disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Certamente que cada um de nós já ouviu muitas pregações, já teve a oportunidade, certamente, de considerar muitas vezes esta passagem como um desafio pessoal ou como um desafio que algum pregador ou algum professor entrega à comunidade para a qual está a falar. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos então a estudar o livro de Isaías e hoje vamos continuar a tentar perceber através do livro de Isaías o que Deus quer de cada um de nós. Neste caso, hoje, como está a passar na apresentação, o título da lição de hoje é Deus envia. Deus envia. Estaremos sobretudo à volta dos capítulos 5 e 6 de Isaías. Isaías capítulo 5 e versículo 6. E o tema é aquele que está então projetado. Deus chama o seu povo a reconhecer e a declarar os seus propósitos soberanos. Deus chama o seu povo. Então, este é o tema de hoje. Deus chama o seu povo, Deus chama a cada um de nós. Na próxima semana estaremos à volta do capítulo 7 de Isaías e vamos então considerar uma outra ideia relacionada com Deus, uma outra promessa, e neste caso a promessa é de que Deus promete, está bem? Então, na semana passada Deus confronta, hoje Deus envia e na próxima semana Deus promete. Decidimos escolher esta forma de estudar o livro de Isaías. Então, reparem que ainda estamos na fase inicial do estudo do livro de Isaías, ainda estamos naquele primeiro ponto que são basicamente admoestações e promessas do Senhor. Vamos avançar. Não é nada de novo, mas gostaria que em cada uma das lições que vamos considerar, estas 4 ideias estivessem sempre presentes connosco. Ou seja, vamos estudar o livro de Isaías sempre tendo em consideração estas 4 ideias fundamentais, estes 4 pilares base para compreendermos melhor o livro de Isaías. O primeiro é a questão, e vou referir muito rapidamente, mas o primeiro é a questão da soberania de Deus. Não há outro Deus, não há ninguém comparável ao nosso Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Está sempre presente em Isaías esta ideia fundamental. A segunda ideia que está presente em Isaías, tendo em conta, como nós temos referido, 2 tempos, 2 leituras do livro de Isaías. Uma das leituras é uma leitura que tinha a ver com o povo de Israel. E nesse contexto, nessa leitura, tendo em conta o povo de Israel, era demasiado importante considerar a questão de que Deus deve ser adorado no templo, neste caso em Jerusalém, a cidade santa. Esta é uma leitura daquele tempo, é um tempo que tem a ver com o tempo de que Isaías estava a falar para o povo de Israel. Para nós, Igreja, o que vale é aquilo que o Senhor Jesus disse. Quando lhe perguntaram onde é que devemos adorar, o Senhor Jesus disse: importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Neste caso, a nossa Jerusalém é o nosso coração, neste sentido em que adoramos a Deus, independentemente do local físico onde estamos, adoramos a Deus porque agora o Espírito está permanentemente connosco desde o dia de Pentecostes, desde Atos capítulo 2. E, portanto, nesse sentido, a nossa Jerusalém é o nosso coração, é a forma como nós entendemos a presença de Deus. Em terceiro lugar, uma outra ideia-chave que está presente em tudo aquilo que Isaías transmitiu da parte de Deus, a ligação clara ao servo do Senhor, o servo que trará a salvação. Este servo do Senhor personificou Jesus. É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o servo do Senhor que trouxe a salvação. Neste caso, Isaías estava a apontar para o futuro. Isaías viveu à volta de 700 e poucos anos antes
do Senhor Jesus. Portanto, aquilo que Isaías profetizou tem a ver com o Senhor Jesus no tempo em que Jesus viria. Jesus já veio, para nós é passado, no entanto, estamos e aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus, o servo do Senhor. E, finalmente, a quarta ideia-chave que temos de considerar quando olhamos, quando refletimos sobre Isaías, é exatamente esta ideia de que Deus está constantemente com a sua mão estendida para perdoar ao pecador, mas também pressupõe que no final haverá um julgamento. E esse julgamento será evidentemente de condenação para aqueles que não aceitaram esta oferta de Deus. E portanto, estas são as 4 ideias fundamentais, e é nestas 4 ideias fundamentais que estão constantemente presentes que nós devemos basear o estudo do livro de Isaías. Hoje já temos, felizmente, e graças a Deus, e muito agradecemos o cuidado técnico do João Carlos e do Davi, e portanto já é possível que em casa, quem nos está a ver, possa ter a mesma leitura, possa visionar os mesmos conteúdos de que os irmãos que estão aqui presencialmente, e portanto estão aqui 3 documentos que nos ajudam a contextualizar o tempo em que Isaías viveu, o tempo em que Isaías escreveu, e, portanto, nós acreditamos que o livro de Isaías é, de facto, inspirado por Deus e, portanto, Isaías, de facto, é o escritor deste livro, eventualmente com uma ou outra correção que, entretanto, foi feita mais tarde, mas acreditamos que o livro de Isaías é profecia de Deus e, portanto, é importante nós considerarmos estes três documentos que nos ajudam a compreender o pano de fundo. Não são documentos novos, mas, como vamos ver, também são importantes para percebermos aquilo que Isaías disse ao seu povo naquele momento, mas que tem uma aplicação, tem uma leitura para cada um de nós muitos anos mais tarde. O documento da esquerda é um documento que junta alguma informação que é importante para percebermos o contexto histórico, sobretudo, e, fundamentalmente, em que momento é que Isaías se enquadra, não só relativamente aos 2 reinos, o reino dividido, o mapa ao centro. Como sabemos, no tempo de Isaías, o reino estava dividido, as 10 tribos a norte que formaram aquilo que era chamado o reino de Israel, as 2 tribos ao sul que formaram aquilo que era chamado o reino de Judá. Então, e onde é que está Isaías? Isaías pertence ao reino de Judá, mas exatamente no momento. Portanto, vejam que o ministério de Isaías, que é contemporâneo com Miqueias, um pouco a seguir a Oseias, portanto nós não temos no cânon das Escrituras, no Velho Testamento, os profetas não estão ordenados cronologicamente, estão ordenados de acordo com uma velha tradição judaica e, portanto, talvez este documento da esquerda seja importante para que percepcionemos o tempo de cada um dos profetas e para quem é que, sobretudo, eles estão a escrever. Ora, vemos claramente que Isaías está, sobretudo, a escrever para o reino de Judá, aqui, a cor de laranja, portanto, o reino do sul, numa altura em que se estava a viver o descalabro do reino do norte. Então, o que é que estava a acontecer no reino do norte? No ano 721, portanto, vejam que atravessa exatamente o ministério de Isaías e de Miqueias, no ano 721, o que aconteceu foi que o reino do norte foi tomado e o povo foi, pelos assírios, como vimos na lição 0, e o povo foi disperso. Ora, é para percebermos então aquilo que Isaías está a dizer ao reino do sul. O que é que está a dizer? Percebam que isto pode acontecer também convosco. Ele diz mais, percebam que vai acontecer convosco. E o que é que vai acontecer convosco? Vai acontecer convosco exatamente aquilo que aconteceu ao Reino do Norte, que é, como vamos ver também na lição de hoje, um afastamento de Deus. Agora, podemos dizer assim, mas, portanto temos então lá em cima, e finalmente do lado direito, em cima, o Império Assírio, as proporções gigantescas que tomaram o Império Assírio. Então, agora, evidentemente, estamos na Figueira da Foz, alguns irmãos vieram do Brasil, dos Estados Unidos, de São Tomé,
de Leiria, não é? Temos aqui vários continentes presentes. Então, e sei que neste momento estamos a ser vistos, e durante a semana vamos ser vistos por irmãos e amigos que estão em várias partes do mundo. O nosso cumprimento a cada uma de vós. A questão é, mas o que é que isto me interessa a mim? Ou seja, em que é que Isaías, o reino do norte, o reino do sul, os assírios, mas porquê é que num domingo de manhã nós estamos a considerar estas coisas? Porque, de facto, é verdade que isto tem a ver com o reino do norte e com o reino do sul. É verdade que Isaías falou para o povo de Judá, mas a Bíblia não fala para o povo de Judá só. A Bíblia fala para mim, hoje, aqui, Figueira da Foz. A Bíblia fala para cada um de nós. E, basicamente, o que vamos tentar perceber hoje com Isaías é de que forma é que nós hoje podemos interiorizar esta ideia de que, se não estivermos mais próximo de Deus, se nós não estivermos na nossa vida a caminhar para mais perto de Deus, estamos, evidentemente e naturalmente, a caminhar para mais longe de Deus. Então, a ideia é, o que é que faz mais sentido? O que é que me aproveita mais? Não necessariamente para hoje. Não quer dizer, eu acredito que cada um de nós hoje que está aqui tem problemas para resolver. Não duvido que alguns desses problemas sejam problemas sérios. Reparem, muitos dos problemas que nós temos não podem ser resolvidos por nós. Então, nenhum de nós está aqui hoje completamente livre. Nenhum de nós está aqui hoje com o coração absolutamente descansado. Mesmo que na nossa vida nós não tivéssemos problemas a resolver, basta considerar aquilo que se passa à nossa volta e certamente aí já teríamos motivos para grande preocupação. Não estou só a falar do vírus, não estou só a falar da pandemia, estou a falar da situação à nossa volta, estou a falar do que se passa na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, no mundo, em relação não só à espiritualidade ou à falta de espiritualidade das pessoas, do mundo, mas em geral, ao nível económico, ao nível social, ao nível político, em todos os domínios. Então, nenhum de nós hoje pode estar absolutamente descansado. E é por isso que esta mensagem faz sentido, deveria ter feito sentido para o povo de Judá, mas tem de fazer sentido para nós hoje. E não é só uma questão de estarmos a pensar naqueles que infelizmente ainda não têm Deus na sua vida. É verdade. E desde já aqui fica o convite. Se por acaso algum de vós que está a ouvir-me não tem ainda Deus, não tem ainda a certeza de que Deus esteja interessado na sua vida, então que não deixe passar o dia. Fale com Deus, converse com Deus, exponha os seus medos, as suas angústias, porque não os seus pecados a Deus. Certamente Deus terá uma palavra a dizer na vida de cada um, de cada uma que ainda não tem Deus no seu coração. Para quem me está a ouvir, que já tem Deus no coração, significa que os problemas estão todos resolvidos? Significa que podemos estar perfeitamente descansados em relação ao nosso dia-a-dia? Nós não temos problemas a resolver? Não temos pecado a confessar? Claro que temos. Então, é por isso que, muito mais importante do que o reino de Judá, é, em vez de dizermos Isaías fala ao reino de Judá e diz converte-te, arrepende-te, não. Isaías fala a mim. Isaías fala a cada um de nós. E o que é que diz? Arrepende-te do teu pecado. Percebe que vale a pena, mas não é por uma questão de castigo. Não é por uma questão de uma consequência terrível. Não. Faz sentido viver com Deus. É bonito viver com Deus. Nós temos uma máxima da nossa igreja. Nós dizemos que na nossa igreja a nossa missão é fazer Deus sorrir. Então, se nós achamos que vale a pena fazer Deus sorrir, achamos que o benefício é para nós. O benefício não é para Deus, no sentido em que Ele precise de nós. Não, Deus não precisa de mim neste sentido. Agora, Deus alegra-se quando eu me oriento com Ele. E é por isso que esta palavra de Isaías deveria ter feito sentido para o povo de Judá, mas também deve fazer sentido para cada um de nós hoje.
mais dois documentos de contextualização. Aquele da esquerda é não mais do que o mapa que vimos há pouco, mas ampliado, para percebermos bem o reino do sul e o reino do norte, ou seja, o reino de Judá e o reino de Israel, mas sobretudo o tempo em que Isaías pregou. E vejam que o ministério terreno de Isaías é bastante longo, 739 a 685, é um ministério longo e atravessa vários reinados. Ora, e então chegamos aqui e vemos que o tempo agora em que Isaías está a referir-se, e gostava que pudéssemos, eu sei que ficámos algum tempo em Isaías 6, gostava que agora voltássemos um pouco atrás, só um capítulo atrás. Isaías capítulo 5. Vamos ver o tempo de Isaías. Só para ficarem com uma ideia, que tempo é este em que Isaías está a escrever. Diz o capítulo 6, versículo 1, peço desculpa por esta contínua transição, mas vejam o que diz Isaías capítulo 6 e versículo 1. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Há aqui uma clara importância, um claro interesse em descrever de que tempo estamos a falar. Então, sabemos pela história que estamos a falar do ano 740 a.C. Ano 740 a.C. Ora, sabendo que nós já vamos no ano 2020, não é? Então, se colocarem 2020 mais 740, dá 2760 anos. Esta passagem, este texto que nós estamos a considerar, tem, portanto, cerca de 2760 anos. Dirão, então, mas o que é que algo escrito há 2760 anos tem a ver comigo? Quem foi, então, este rei Uzias? E penso que é importante para contextualizarmos esta passagem. Quem foi, então, Uzias? Segundo de Reis, segundo o livro dos Reis, vamos, então, agora sim, um bocadinho mais para trás. Segundo de Reis, capítulo 15, versículos 3 e 4. Segundo de Reis, capítulo 15, versículos 3 e 4. Sabemos que quando estudamos a Bíblia, e fundamentalmente quando estudamos o livro dos Reis, nós temos muitas vezes uma pequeníssima caracterização dos reis. E muitas vezes temos a seguinte formulação frásica: viveu tal, morreu tal, e depois o que é que diz a seguir? E fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou fez o que era mau aos olhos do Senhor, não é? E em pequenas palavras, o livro dos reis refere-se a muitos destes reis. Neste caso, o rei Uzias, em 2 de Reis, capítulo 15, versículos 3 e 4. Quem pode ler, por favor, em voz alta? 2 de Reis, capítulo 15, versículos 3 e 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, é muito interessante aquilo que o cronista, o escritor do livro dos reis, diz acerca de Uzias. Já agora, é provável, eu não sei exatamente como é que é em inglês, como é que em inglês está a tradução para Uzias. Bogdan, in English, Uzias is... What verse is it? 2 of Kings, 15, 3 and 4. Ok, já vamos ver. Mas exatamente, era isso que eu queria. Anasaia. Não há uma designação uniforme. Em alguns livros e em algumas traduções, Uzias é Azarias. Está bem? Então, não há problema com isso. Não sei exatamente nas versões. Temos aqui vários irmãos com as apps abertas. Eu não sei exatamente qual é a tradução em algumas...
Azarias, sim, noutras é Uzias, sei que em inglês então é mais parecido com Amazias, não é? Mas não é muito importante. Não é importante o nome, porque sabemos que o hebraico é de difícil tradução por causa da questão das vogais, não é? Então, por causa da questão das vogais, muitas vezes, mas isso também não é nada de novo, vejam, isto agora é só um parênteses, não é? Lembram-se como é que era antigamente, quando na ex-União Soviética, quando, por exemplo, tinha um presidente que terminava em OV, não é? Por exemplo, Sherbakov, não é? Então uns diziam Sherbakov, outros diziam Gorbachev, outros diziam Gorbachev, não é? Não sei muito bem como é que é a tradução em inglês, como é que era em inglês, não sei se era Gorbachev, se era Gorbachev, mas isto porquê? Porque muitas vezes a questão das vogais não é traduzida da mesma maneira, tendo em conta a tradução, e até muitas vezes a própria forma como localmente se pronuncia é de tal maneira difícil que muitas vezes não conseguimos perceber bem como é que é. Portanto, não nos detalhemos, não seja complicado porque é que Uzias pode ser traduzido como Azarias ou como outros nomes. Isso não é o importante. O que é que nós sabemos da história? Sabemos que este rei Uzias, em primeiro lugar, teve um reinado, para a época, extraordinariamente longo. Este rei Uzias reinou nada mais, nada menos do que 46 anos, o que é um reinado bastante longo, não só na época, também hoje. Hoje, sabemos que a rainha Isabel II, ainda no outro dia estive a ver, ela provavelmente, quando o novo presidente dos Estados Unidos visitar a Inglaterra, ela obviamente vai tirar a fotografia. Ela é rainha desde o tempo em que nos Estados Unidos o rei era Truman. E ela é rainha, quer dizer, ela consegue ter um reinado absolutamente longo, anormalmente longo. Então, vejam a quantidade de presidentes, e muitas vezes os presidentes dos Estados Unidos são reeleitos, portanto têm mandatos de 8 anos, não é? Exatamente. E ela continua, não é? Portanto, a rainha Isabel II, de facto, tem uma coleção de fotografias com chefes de Estado absolutamente inimaginável, não é? Ela é rainha há 60 e tal anos, ou 70 anos, é assim uma coisa. Portanto, este rei Uzias não tem um reinado tão longo, mas também é muito difícil ter um reinado tão longo como o da rainha Isabel II da Inglaterra, mas tem um reinado de facto bastante longo, desde 786 e 740. Não é muito importante, mas vejam como é que o texto bíblico se refere, e isto é que é importante para percebermos o contexto. Vejam como é que o texto bíblico se refere a Uzias. O que é que diz dele, basicamente? Fez o que era correto diante do Senhor, mas, não é? E o que é o mas? Mas continua a deixar que... Pronto. De facto é um reino, e é muito interessante porque muitas vezes os cronistas não realçavam muito os factos positivos de um determinado rei. Um cronista era exatamente pago para isso, não é? Para escrever as crónicas de um rei, e normalmente realçava os aspectos muito positivos de um reinado e escondia os aspectos menos positivos do reinado. Por isso é que na história devemos ter o cuidado de verificar várias fontes e não necessariamente a fonte oficial. Sim. 1952, Desde 1952, portanto 48 mais 20, 68 anos, não é? Já vamos com 68 anos de reinado. Não tem título, possui título, professor da fé. Pronto, muito bem. Obrigado Google, e obrigado Google Fagundes. Muito bem, obrigado, é isso mesmo. Para isso é que devemos ter e podemos ter as tecnologias à nossa disposição. Muito bem, então, vejam que Uzias fez o que era correto diante do Senhor, mas, e este mas é importante, o que é que ele não conseguiu para que fosse um reinado perfeito, digamos assim? E é evidente que nós estamos num contexto em que temos uma teocracia, temos claramente uma ligação ao poder, se quisermos, ao poder espiritual, o que hoje
os governos, obviamente, não têm. O nosso Estado é um Estado não confessional e, portanto, é um Estado laico, pelo menos em teoria e de acordo com a Constituição. Mas, nesta altura, o que se passava era que o reinado era descrito como sendo bom ou mau aos olhos do Senhor. Absolutamente normal. Neste caso, este reinado foi bom, o rei Uzias foi de facto um rei bom, abençoado até, porque nós sabemos pela história que durante o tempo em que Isaías está a escrever, o reino de Judá tinha sido também abençoado no que diz respeito à sua condição material. Aliás, é muito interessante que, se nós virmos o mapa anterior, reparamos que os assírios tomaram tudo, exceto Judá. Portanto, quando conquistaram Samaria, o norte, conquistaram tudo exceto Judá. Podemos dizer, bem, mas era um reino fantoche. No fundo, os assírios não precisaram de tomar o reino de Judá porque o reino de Judá era aliado dos assírios. Ainda assim, é interessante que, de facto, Judá foi poupado nesta altura. Claro que sabemos que foi poupado por causa de Deus, mas também é verdade que o reino de Judá, nesta altura, tinha alguma capacidade de defesa. Evidentemente, não tinha qualquer capacidade de defesa em relação ao Império Assírio, mas tinha alguma capacidade de defesa. E porquê? Exatamente porque, nesta altura, Deus estava a abençoar materialmente o seu povo. Foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de alguma riqueza. E isto aconteceu no tempo também do rei Uzias. Mas é interessante que o rei Uzias não teve força suficiente. Talvez não tivesse força espiritual, talvez não tivesse força política, talvez não tivesse força social suficiente para completar a obra. E o que era completar a obra? Era retirar os altares das colinas. Nós sabemos, quando estudamos o Velho Testamento, o que é que isto significava. O que eram estes altares das colinas? Os ídolos, culto aos ídolos. Exatamente. Eram locais de culto a outros deuses, não é? Aos ídolos. Mas não só do ponto de vista religioso, puro e duro. Ou seja, estes locais não eram só locais abomináveis a Deus por causa de serem locais de culto de outros deuses. Eram também locais de depravação moral. Ou seja, muitas vezes está associado a estes locais a palavra prostituição. Sabemos que por vezes no Velho Testamento a palavra prostituição tem a ver com adorar outros deuses. Ou seja, esta prostituição é uma prostituição espiritual. É como que alguém que adora, portanto, considera um outro Deus ou outros deuses. Mas também sabemos que, de facto, esta prostituição não era apenas espiritual. Era prostituição real, física. Ou seja, estes locais eram locais que, à laia de serem santuários, de serem locais de veneração a diversos deuses, eram também locais onde se bebia substâncias claramente vinícolas, muito alcoólicas, eram locais em que se usava de substâncias alucinogénicas e tudo isso para procurar o êxtase, e estes locais muitas vezes tinham as sacerdotisas que no fundo não eram mais do que mulheres que se prostituíam com esta capa de adoração a outros deuses. Mas em muitos destes locais não era só uma questão de prostituição espiritual ou mesmo prostituição sexual. Eram também locais de autêntica depravação, eu iria dizer moral, no sentido de locais onde se sacrificava não só animais, mas também chegou-se ao ponto de, em alguns destes locais, se sacrificar crianças, os próprios filhos, muitas vezes. De uma determinada família que oferecia, ficaram célebres na história as imagens do célebre deus Moloque, que era uma imensa escultura oca por dentro, onde se colocava fogo no seu interior, e essa imagem tinha os braços estendidos, que era o local onde se punha crianças. Agora, quando nós imaginamos
este horror, esta barbaridade, ficamos a perceber melhor porque é que, apesar do rei Uzias, ou Azarias, ter sido um homem que governou de forma correta perante o Senhor, ainda assim é manchado o seu reinado por esta questão de não conseguir destruir esta adoração. Porquê é que demorei algum tempo com este contexto? Porque é exatamente sobre isto que Isaías vai falar. E, curiosamente, ou não, obviamente na Bíblia não há nada por acaso, mas antes do capítulo 6 de Isaías, o capítulo 5 é todo ele bastante poético, profético, mas quase romântico. Começa com uma parábola. Muitas vezes nós pensamos que foi Jesus que inventou as parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que tem a ver com a vida real das pessoas. Às vezes não interpretem mal aquilo que eu estou a dizer. Mas imaginemos que Jesus não tinha vindo há 2000 anos, mas viria agora. Está bem? E como sabemos, Jesus falou numa linguagem que era facilmente aceite pelo povo. Se Jesus viesse agora, que tipo de linguagem é que teria? Que tipo de parábolas é que contaria? Eu acho que teria a ver com YouTubes e com Facebooks, não é? Se calhar tinha a ver com MTV, usaria uma linguagem ou com Netflix, não sei, mas usaria uma linguagem que iria claramente ter com a pessoa que estava a ouvir. E por vezes pensamos que Jesus inventou as parábolas. O que é que eram estas histórias? Portanto, o que é que eram estas parábolas? Eram histórias por ser história? Era a parábola em si? Não. Claro que sabemos que uma parábola é uma história contada com uma linguagem acessível, mas que tem uma aplicação espiritual. Significa algo que bate, uma pedra que bate contra outra, mas para que daí liberte uma chama espiritual, uma aplicação espiritual. É esta a ideia de parábola. E por vezes pensamos então que Jesus foi o inventor das parábolas. Não, de facto não foi o inventor. Jesus usou muito no seu ministério, na sua pregação, usou muitas vezes parábolas. Aliás, vamos ver que hoje vamos falar de uma delas. Mas não foi Jesus que as inventou. Foi Deus, no Velho Testamento. Nós temos no capítulo 5 aqui uma parábola. Vamos ver que é uma parábola que tem uma clara ligação com uma outra que o Senhor Jesus contou. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no Novo Testamento e vamos para Lucas, está bem? E vamos para o capítulo 20 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Quando Lucas selecionou esta parábola, certamente conhecia qual era o alcance, em parte, daquilo que Jesus estava a dizer. Quando nós lemos em Lucas capítulo 20, versículo 9, está bem? Então, se quiserem abrir as Bíblias, Lucas capítulo 20 e versículo 9. Diz assim: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Depois diz assim o versículo 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajaram, o despacharam vazio. E depois diz o versículo 12, mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei, agora reparem, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa.
e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Esta é uma passagem certamente impactante, não é? Quando Jesus contou esta parábola, com certeza que ele sabia que não só estava a falar ao homem comum, ao homem no sentido homem e mulher, não só estava a falar à pessoa para que entendesse esta parábola. E qual é, evidentemente, a lógica desta parábola? Que vinha é esta, em primeiro lugar? É o povo de Israel, não é? Esta é a vinha. Aliás, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, não é? Portanto, certamente, quem estava a ouvir Jesus, numa primeira leitura, mesmo que não fosse douto nas Escrituras, percebia que a vinha era o povo, porque o lavrador que plantou a vinha e a deixou, não é? Depois arrendou-a, não é? Deixou ao cuidado de quem deveria cuidar da vinha, e depois, a certa altura, evidentemente foi buscar o fruto do seu investimento, e mandou, em primeiro lugar, quem? Um servo, 2 servos, 3 servos. Que servos são estes? São os profetas. Exatamente, são os profetas, são os sacerdotes, não é? São os reis, em alguns casos. Mas a todos o arrendatário despachou vazio, não é? Não ligou àquilo que eles queriam. E então, finalmente, o senhor da vinha mandou o filho. Pensou, bem, eu mando o filho, pode ser que eles assim percebam a importância daquilo que eu estou a pedir. E o que é que fizeram ao filho? Mataram. Ora, claramente, embora quando Jesus estava a falar, isto ainda não tivesse acontecido, não é? Mas ele estava a anunciar-se exatamente como o Filho. Ele estava a dizer: eu vim então para que vós deis fruto. Claramente isto era percebido pelo homem comum, mas Jesus não estava só a falar aos homens comuns. Reparem que esta parábola é contada num contexto em que a autoridade de Jesus, se repararem, Lucas capítulo 20, e o contexto desta passagem e desta parábola é muito interessante, porque nós percebemos que o que é que estava a ser colocado em causa nesta altura. Aliás, atravessou todo o ministério de Jesus, mas o que é que estava a ser colocado em causa? A autoridade de Jesus. E quem é que colocava em causa a autoridade de Jesus? Era o homem comum? Era a pessoa que estava a ouvir Jesus no caminho? Ou que ia ter com Jesus para ouvir falar acerca de Jesus? Eram estas pessoas que colocavam em causa a autoridade de Jesus? Não. Quem é que colocava em causa a autoridade de Jesus? Eram os levitas, eram os doutores da lei, eram os sábios. Ora, quando Jesus contou esta parábola, ele sabia que estava a ir ao encontro do homem comum, que tinha uma leitura comum daquilo que Jesus estava a dizer, ou seja, é importante que eu aceite o filho do dono da vinha, mas Jesus estava a falar também para os doutores da lei, e os doutores da lei sabiam claramente de onde é que vinha esta parábola. E de onde é que vem esta parábola? De Isaías. Se repararmos, Isaías capítulo 5. Então vamos agora para Isaías capítulo 5. Vejam o que diz Isaías. Versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. É muito interessante esta forma, e há pouco eu disse que havia também aqui alguma poesia. Nem sempre a profecia tem que ser uma coisa chata. Não é? A profecia também pode ser embrulhada numa embalagem poética. E neste caso, o capítulo 5 de Isaías começa de uma forma bastante poética. Isaías começa a contar esta parábola, portanto, introduzindo aqui uma clara tónica poética. E depois diz assim: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Versículo 2, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Vejam, vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas. E, portanto, tudo foi feito, tudo foi preparado para que aquela vinha desse o quê? Bom fruto, boas uvas. Eu nunca, já fiz vindima, não sei... também se diz vindima no Brasil, não é? Vindima.
Também se diz vindima ou não? Isso é um termo Português? que nunca ouvi no Brasil, Não. porque temos poucas vinhas, principalmente na região de onde eu e o Maurício somos, o centro do Brasil, não tem. Não há vinha? Não há. Engraçado. Isso é mais para o sul do Brasil. Lá. E como é que se chama o ato de... Pronto, não é... Não fazemos- Vindima, isto é só para perceberem o que é vindima. Vindima. A vindima é cortar a uva. É cortar a uva. Vou colher as uvas. Não é. Deve ser um termo universal, penso eu. Pois, ok. Então, a vindima é o ato de cortar as uvas, mas obviamente cortar as uvas de uma maneira que preserve, não é? Não só as uvas que são para as chamadas uvas de mesa, não é? Que têm que ser cortadas de maneira, a que não se estraguem, mas também de maneira a que a própria vide dê mais fruto, não é? Exatamente, para que continue a dar fruto. Não se pode cortar. Quando nós íamos fazer a vindima em Tondela, o meu avô estava sempre a dizer cuidado, não é? Não cortem isso de qualquer maneira. Nós temos de cortar de maneira a que haja mais fruto no ano seguinte. Mas porquê é que eu estou a falar da vindima? Porque é suposto que todo um ano de trabalho, todo um ano em que se cuidou daquela vinha, neste caso, reparem que aquela vinha tinha sido plantada de uma maneira em que nada foi deixado ao acaso. As próprias vides foram escolhidas. Claro que isto tem uma aplicação espiritual, não é? Mas aquela vinha tinha tudo para ser uma vinha perfeita. E o que é uma vinha perfeita? Como é que se vê que a vinha é perfeita? Pela qualidade do seu fruto. Sim, Kim, faz favor. A videira é talvez das árvores que mais cuidados se requer ao longo do ano, porque ela tem cuidado durante todo o ano. É o tratar a poda, o tratar dela, o abrir, o escavar o pé da cepa para nos formar, adubar, e depois quando tem os frutos pequenos têm que ser tratados para não apanhar as bolachas, coisas que é todo o ano de volta da cepa da vida. A própria... Isto agora eu até pareço um grande entendido nestas coisas, mas o que acontece é que eu falo com pessoas, não é? Vou aprendendo, não sei fazer, mas a própria altura, não é? A própria altura tem influência e até o solo e até não só a distância entre elas, não é? Mas a própria deixem-me dizer assim, a própria vegetação à volta da vide, não é? Tudo isso tem influência por causa da chuva, por causa das temperaturas, por causa da umidade. Ou seja, de facto a vinha é algo que pressupõe um cuidado de quem cuida da vinha. Ou seja, imaginemos que tudo isto tem uma aplicação espiritual. Imaginemos que tudo isto tem a ver no fundo comigo. Agora já deixemos lá o povo, não é? Tem a ver comigo. Deus cuida de mim de tal maneira que esteja tudo preparado para que o fruto seja bom. Não quer dizer que depende de mim, porque sabemos que nós somos pecadores, mas em princípio o que devia acontecer era que o fruto que sai desta vide que foi escolhida por Deus, que foi tratada por Deus, fosse uvas boas. Agora vejam a tragédia que é anunciada por Isaías no final do versículo 2. Mas deu uvas, quê? Bravas. Ou seja, apesar de todo o cuidado, apesar de todo o trabalho, porque não dizê-lo, apesar de todo o amor, o que aconteceu foi que a vinha não deu uvas boas, como era suposto, mas deu uvas bravas. E o que é que nós temos aqui para percebermos? E estamos então no capítulo 5, não temos oportunidade de ler todo o capítulo 5, mas se reparássemos, veríamos que o capítulo 5 é uma comparação entre aquilo que devia ser o fruto, ou seja, a vinha foi preparada para que fosse reflexo de justiça, de retidão. O povo de Israel foi criado por Deus para que fosse o reflexo da justiça, da retidão. E, no fundo, o que é que estava a sair desta vinha?
Qual era o reflexo que o povo de Deus estava a dar? Injustiça, derramamento de sangue, desespero. Gritos de desespero porque havia oprimidos. Nada disto era suposto. Não era isto que Deus queria. Agora, vamos deixar o povo de Israel. Vamos para o nosso tempo. Vamos para a igreja, no sentido de igreja à face da terra. Vamos para cada um de nós. Nós somos este povo escolhido. Nós somos esta nação santa, como lemos no Novo Testamento, o sacerdócio real. Então, que fruto é que nós estamos a dar? Cada um de nós. Será que estamos a mostrar as uvas boas? Será que o fruto é a justiça, é a retidão? Não por nós. Não somos ninguém, não somos nada para que nós, por nós, passemos este fruto, mas por aquilo que Deus faz em nós, por aquilo que deixamos que Deus trabalhe em nós. Ou estamos a mostrar a injustiça, o derramamento de sangue, os gritos de desespero. Isaías conclui esta introdução, e ainda estamos na introdução do livro de Isaías. A partir do capítulo 6, então, temos o corpo do livro, mas Isaías conclui com uma promessa. E os versículos 1 a 7 do capítulo 5 são exatamente esta promessa. E qual é a promessa? A promessa do julgamento divino. Claro que Isaías, num primeiro momento, estava a falar para o povo de Judá. E o que era este julgamento divino? Era a possível deportação, como tinha acontecido com o Reino do Norte. Arrependam-se, livrem-se. Eu tenho aqui um mapa a seguir que mostra aquilo que Isaías procurou dizer no capítulo 5. Os versículos 8 a 30 são os versículos dos ais. O que eram os ais? Eram uma expressão que tinha a ver com desespero. Era a tristeza, por exemplo, a tristeza pela morte de um ente querido, o luto. Mas os profetas, e não é só Isaías, se pudéssemos fazer um breve percurso pelo Velho Testamento, veremos que este é um recurso que alguns profetas usaram, e nós temos no texto do Velho Testamento várias vezes séries de ais. E o que são estes ais? São lamentos, mas neste caso não é pela morte de um ente querido, são lamentos porque anunciam um julgamento divino. Anunciam um julgamento divino que é físico. Esse julgamento teve a ver com a deportação do Reino do Norte e depois, mais tarde, com a própria conquista do Reino do Sul. Também Jerusalém caiu. Então, tem a ver com isto, mas tem a ver connosco. O egoísmo não ficou lá com o povo de Israel. Nós somos egoístas. Nós mostramos egoísmo, por vezes. Não vou dizer orgias e bebedeiras, mas se calhar por vezes comemos demais, se calhar por vezes, eventualmente, não sei, se calhar bebemos demais, não sei. Então, a teimosia, aqui, pois, não sei qual de nós não é teimoso. Mesmo aquele que diz, eu não sou teimoso, não sou. Não sou, já está a teimar, não é? Pronto. A teimosia, a falsidade, a soberba, a perversão da justiça. Reparem, não quer dizer não estamos a falar de salvação. O povo não deixou de ser povo de Deus. Não estamos a falar de salvação para aqueles que são crentes. Sabemos pelo Novo Testamento que o Senhor Jesus diz que ninguém toma os meus filhinhos da minha mão. Então nós estamos seguros em Jesus. Então a aplicação desta passagem tem duas leituras. Uma primeira leitura para aqueles que não são de Deus, para aqueles que ainda não têm Deus no seu coração. Então para esses o julgamento será de facto um julgamento de condenação eterna. Para aqueles que já são filhinhos de Deus, então nós teremos a salvação eterna. Mas, de alguma maneira, nós não estamos a usufruir
de todas as bênçãos de Deus e, portanto, esta passagem de Isaías é também para cada um de nós. Isaías capítulo 5, versículos 8 a 30. Vamos avançar. Estamos a 10 minutos do fim e eu não quero tomar mais tempo, exatamente porque estamos então ainda num período de confinamento. Os irmãos João Carlos e Davi, que uma vez mais então estão connosco, têm de regressar a Leiria e, portanto, têm de estar em casa à 1h, então por isso tudo nós vamos reduzir um pouquinho todo a Escola Bíblica Dominical e o culto, exatamente para cumprirmos as regras civis que nos estão impostas e que nós, então, como filhos de Deus, devemos cumprir. Mas, então, vamos agora ao capítulo 6. Peço desculpa por aquele tamanho descomunal de letras. Os teóricos do PowerPoint e das apresentações dizem que quando nós fazemos uma apresentação não deve ter mais do que 7 linhas, deve ter uma mancha de texto que seja visível a todos, e eu quebrei todas essas regras, mas achei que era mais importante colocar ali a maior parte da informação do que estar a fazer vários slides. E, portanto, peço desculpa pela confusão de letras, mas e não é o importante, não é lermos neste momento todas as passagens, mas gostava que lêssemos Isaías capítulo 6, assim, muito rapidamente. Um de vós, por favor, assim que tenha uma voz forte e poderosa e alta e que leia rápido. Então, Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4, está bem? Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Reparem, estamos debaixo do tema Deus envia. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Quem pode ler, por favor? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Muito bem. Quando nós... Obrigado, caro Luciano. Quando nós lemos um texto, cada um de nós certamente foca a sua atenção provavelmente num pormenor. E se calhar cada um de nós focou num determinado pormenor, ou uns focaram mais um pormenor e outros outro. Eu não sei exatamente, nesta passagem que foi tão bem lida pelo Luciano, eu não sei qual foi o foco da vossa atenção, mas sejam honestos. Nesta passagem, o que é que vos chamou mais a atenção hoje nesta leitura? Foi? O trono. Muito bem, o trono. Certamente a Rosa pensou no trono, agora, eventualmente outros focaram a sua atenção, não tenham problema. Em quê? Noutra coisa? Nos serafins. Pronto, muito bem. Sim, senhor. Mais? Senhor dos exércitos. Muito bem, Caleb. Mais? Mais nada? Já agora, vamos então ao trono. Alto e sublime trono. Não é? É uma imagem de um Deus soberano. O que é o alto e sublime trono? O que é que isso nos quer dizer? Quer dizer que Isaías está a comunicar uma visão que teve, não é? Eu vi o Senhor. Isaías está a descrever um encontro que teve com Deus. E neste caso é realçado, vejam uma expressão que diz: as abas do seu manto enchiam o templo, não é? Toda uma linguagem, toda uma descrição, e certamente cada um de nós tenta imaginar o que Isaías viu, não é? Não sei o que é que na nossa mente está a passar neste momento. Não sei qual é a imagem que está a passar neste momento, mas imaginemos um trono alto, sublime, algo que o manto, as abas do manto que cobrem, que enchiam, vejam,
o templo, não é? Portanto, trono, templo. Vejam esta clara ligação entre poder civil e poder espiritual ou religioso. Muito bem. O Kim realçou o facto dos serafins. Sabem que é muito interessante que a única vez que aparece estas... Eu não sei, quando nós pensamos em anjos, pensamos em quê? Sejam agora vamos conversar uns com os outros. Seres celestiais, com asas. É claro que essa imagem das asas vem daqui, não é? Várias vezes nesta passagem está a focar as abas. Aliás, o imaginário dos anjos é aquele ser que tem as asas atrás, não é? É muito interessante que neste caso, o que é que diz das asas? São 6 asas. Exatamente. Essa imagem não é popular, não é? Normalmente nós pensamos nos anjinhos e quando se põe é com aquelas 2 asas, não é? É muito interessante que a única vez na Bíblia, em toda a Bíblia, que são mencionados os serafins, é aqui, em Isaías capítulo 6. Já agora, só para nós termos uma ideia, muitas vezes associamos as asas aos anjos. A única outra vez que na Bíblia fala em anjos com asas é, neste caso, os querubins, e é em Ezequiel, já agora se quiserem, assim muito rapidamente, Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 4. São as únicas passagens que referem anjos com asas. Mas é interessante que esta imagem passou. E não são só estes anjos que são focados na Bíblia. Já agora, eu sei que não temos tempo, mas se quiserem apontar, por isso é que é bom. O boletim tem um espacinho para notas da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, irmão Manuel Lúria, pelo trabalho que faz. E, portanto, o boletim tem lá um espacinho. Se quiserem notas, se quiserem escrever alguma coisa, usem o boletim também é para isso. Gênesis capítulo 3, não vamos ler, mas Gênesis capítulo 3 e versículo 24 fala também nos querubins. Mas estas passagens que eu referi, portanto, Gênesis, Ezequiel e, neste caso, Isaías, relativo aos serafins, são as únicas passagens, portanto, que se referem a estes anjos com asas. Há outras passagens que referem a outro tipo de anjos, mas nada há sobre as asas. Aliás, no Novo Testamento, nós temos uma interessante ligação aos anjos santos. Neste caso, Marcos capítulo 8 e versículo 38, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 2, são 2 passagens em que, neste caso, Paulo se dirige aos anjos santos, aos anjos eleitos, ou seja, aos crentes das comunidades para as quais Paulo estava a falar. E neste caso, portanto, não há asas nenhumas, não é? São anjos. Mas há também referências, e se quiserem a passagem, Lucas capítulo 1 fala num anjo com um nome pessoal, que é o anjo Gabriel. Pois, aliás, no Apocalipse parece ser uma... Exatamente. E também em algumas partes do livro do Apocalipse há uma referência que parece ser exatamente aos serafins, por causa das asas. Mas há também Miguel, um outro anjo, Judas, versículo 9. Portanto, nós temos várias referências a estes seres, em alguns casos estes seres celestiais, que foi dito e muito bem. Noutros casos, uma referência a que esta palavra anjos é associada aos santos, portanto, aos membros, aos cristãos das primeiras comunidades. Agora, serafins com 6 asas, só Isaías, não é? Mas reparem, é tão interessante, isto não é nenhuma crítica, eu li exatamente como leram. Sabem o que é mais interessante? Normalmente nós não valorizamos o que é mais importante nesta passagem.
E não é o trono, com todo o respeito, Rosa, eu também gosto muito dessa ideia, ou dos serafins, com todo o respeito, Kim e todos os irmãos. Reparem que o que é mais importante é o que está no final do versículo 3, que é a glória. E por vezes nós damos tanta importância aos anjos e ao trono e às imagens do que é que isto poderá significar e não valorizamos aquilo que está realmente incluído nesta passagem. É a glória de Deus. Seria certamente motivo e um dia, eu prometo que um dia nós vamos estudar detalhadamente o que significa a glória de Deus, o que significa a glória do Senhor. Já agora, esta passagem é inquietante porque diz que toda a terra está cheia da sua glória. Poderemos dizer assim, claro, as belas paisagens mostram a glória de Deus. Não é possível entender o mundo em que vivemos sem perceber o que é a glória de Deus. Não é possível, ainda ontem estávamos a ver um filme em que dois amigos estavam a ver os milhões de estrelas e estavam a contemplar uma paisagem e estavam a ver milhões de estrelas e um deles estava a dizer são não sei quantos milhões e 1000 milhões e bilhões de estrelas, etc. Não é? O que nós podemos ver, e quando nós contemplamos uma noite estrelada, certamente percebemos o que é a glória do Senhor em parte. Mas penso que esta glória do Senhor que está por toda a terra também tem a ver connosco, com crentes, com os filhos de Deus. Nós também, em parte, representamos, somos como que um pequenino exemplo, um minúsculo exemplo do que é a glória do Senhor. Ficam aqui as passagens, não temos tempo, mas é interessante que Isaías se debruçou muito sobre esta questão da glória do Senhor. Exatamente para mostrar o que a glória do Senhor deveria representar para o povo, para nós, e ao fim e ao cabo estamos a desmerecer, estamos a desvalorizar a glória do Senhor. Estamos muitas vezes a glorificar, a dar importância a coisas que são meramente diminutas em relação à glória do Senhor. Vejam, estas são algumas, as principais passagens, há outras, mas são as principais passagens que só em Isaías, não saí do livro de Isaías. E ali embaixo está a referência onde fui buscar este pequeno contributo para a Escola Bíblica Dominical, é um estudo do pastor John Piper, e portanto quem quiser depois poderá ler todo o estudo, mas é muito interessante que só em Isaías, vejam as passagens que falam da glória do Senhor. Isaías 40, 42, 44, 48, 49, 60, 61, são muitas passagens em Isaías. Deixem-me só referir e se me é permitido, Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Esta ideia de que nós fomos ungidos para pregar àqueles que estão necessitados. Vamos terem atenção àqueles que estão necessitados à nossa volta. A pôr sobre os que em Sião estão de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados, vejam, para o Senhor, para a sua glória. Então, quando nós fazemos Deus sorrir, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos a manifestar a glória de Deus. Vamos avançar porque o tempo é muito curto. Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7. Então, primeiro, quando nós pensamos a ser enviados por Deus, quando nós pensamos neste aspecto, quando nós pensamos que devemos fazer aquilo que Deus quer, em primeiro lugar vamos fazê-lo para ser a glória de Deus, para a glória de Deus. Em segundo lugar, porque Deus perdoa. Nós não temos tempo, eu procurei neste slide resumir tudo aquilo que podemos extrair dos versículos 5 a 7, mas se repararem, quando Isaías, é uma expressão muito, muito curiosa, quando Isaías vê o Deus, não é? Tem uma visão de Deus, o que é que ele diz no versículo 5? Ai de mim, estou perdido. E porquê? Na realidade, este ai de mim, estou perdido, porquê? Porque, exatamente, ninguém pode ver a Deus, não é? Portanto, se eu vi Deus, Deus vai me condenar.
Deus não me vai perdoar. Quem sou eu? Sou impuro. Portanto, estou perdido. É interessante que esta reação foi a mesma reação de Moisés, e estão ali as passagens bíblicas, depois poderão consultar, nós não temos tempo aqui. Jó disse a mesma coisa, mas Lucas refere que Pedro disse a mesma coisa. Porque ninguém pode ver a Deus no sentido Deus, a glória de Deus, não é? E portanto, vejam que é uma reação que mostra a consciência do pecado face ao Deus de esplendor e glória, mas é um processo. Se repararmos, o versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e com a mão tocou, diz o versículo 7, a minha boca, e disse: eis que ele toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta brasa significa a purificação, que é um processo divino. Não começa comigo, mas acaba em mim. Ou seja, esta purificação é de Deus, é um processo divino, mas permite, por causa de Deus, não por causa de mim, permite uma relação, permite que nós estejamos perto de Deus. E é esta a mensagem bonita que nós queremos apresentar. Em terceiro lugar, a glória de Deus, o perdão de Deus, e a terceira característica que vemos nesta passagem é a chamada de Deus. Versículos 8, 9 e 10. Já lemos o versículo 8, é talvez um dos versículos, portanto, mais considerados quando se trata de fazer um apelo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías não ficou sentado, não ficou quieto. O que é que ele respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Duas ideias, e só para terminar esta lição, duas ideias. Deus não é um Deus de banco sentado. Uma vez ouvi alguém dizer que muitas vezes as igrejas são como um estádio, em que muita gente está a ver, se for um jogo de futebol, 22 jogadores a jogar, e o resto das pessoas estão sentadas nas bancadas. Então muitas vezes as igrejas são isto, são muita gente a ver alguém a jogar. Devemos inverter esta lógica, devemos sair da bancada e ir para o campo. E é isto que Deus nos convida a fazer. Deus é um Deus com uma missão. Mesmo que percebamos que uma boa parte das pessoas não vai aceitar a mensagem de Deus, mas vamos deixar isso entre Deus e as pessoas. Não vamos importar-nos com a resposta, vamos importar-nos com o meu constante desejo em transmitir que vale a pena viver com Deus, mesmo sabendo à partida que muitos não vão aceitar a beleza da relação com Deus. E é isso que está implícito então em Isaías capítulo 6, versículos 8, 9 e 10. E para terminar, versículos 11, 13. Vamos só ler estes versículos para terminar então o estudo da lição de hoje. Quem pode ler, por favor, em voz alta, Isaías capítulo 6, versículos 11, 12 e 13. Ok? Todos ao mesmo tempo? Não. Sim, força. Luciana, podes. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda ficam o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Muito obrigado. Versículo 11. Até quando, Senhor? Até quando é que vamos pregar? Até quando é que vamos viver?
Até quando é que vamos apelar para que as pessoas à nossa volta considerem que Deus tem a sua mão estendida? E a resposta, não te preocupes, isso é comigo. Até que as cidades sejam desoladas, ou seja, até que o castigo de Deus venha. Mas isso não é problema teu, isso é comigo. A ti, o que é que te compete é ir. Então, ficam as 4 ideias que consideramos em relação a Deus hoje de manhã. A primeira, a glória de Deus. A segunda, o perdão de Deus. A terceira, a chamada de Deus. E em quarto lugar, a persistência de Deus. Assim como Deus é persistente, nós também o devemos ser, sabendo que estamos a pregar a glória e a salvação do nosso Deus. Obrigado, não vamos fazer nenhum intervalo porque o tempo é muito importante, então rapidamente eu vou pedir que o Bogdan, o Amaury venham aqui à frente, a Paula, e vamos desde já então iniciar o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, damos os bons dias a todos quantos nos estão a ver em casa e também a quem está presente. Obrigado pela vossa presença, pelo vosso apoio, pela vossa companhia, pelo vosso amor e pela vossa amizade. Vamos então dar início à parte de louvor e vamos cantar um coro que fala sobre a nossa busca pelo reino de Deus, a nossa busca pela justiça, porque sabemos que se amarmos a nosso Deus, tudo o resto será realmente acrescentado às nossas vidas. Vamos então cantar.
querido Pai, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos por dar todos os juntos com a nossa palavra. Obrigado, Deus, pelo esse culto que o Senhor vai nos dar, que é em nome do nosso irmão Tel, e o Senhor dirigir as suas palavras e põe as suas palavras no seu boca, o seu gosto na boca de Jeremias, em nome de Jesus. Amém. Eu ia pedir à nossa irmã Jusilene que pudesse ler 1ª de Crónicas, do capítulo 29, dos versos 14 a 17. Como somos o corpo de Cristo, todos nós temos várias funções durante o tempo de louvor e adoração. Cantamos, oramos e lemos a palavra do Senhor. Então, 1ª de Crónicas, capítulo 29, dos versos 14 a 17. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos cuidamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência, Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. E eu também, na sinceridade do meu coração, creio voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Obrigada, Jusilene. Esdras registra talvez um dos mais belos momentos da história do povo de Israel. Davi viu através do povo a sua generosidade e toda a sua contribuição. E com esta generosidade e com esta contribuição, eles conseguiram construir o templo, conseguiram erguer o seu templo. E é dessa contribuição, é desse propósito também das nossas vidas que o culto, a palavra do Senhor vai ser pregada. Temos algumas informações para vos dar. As informações têm a ver com a nossa missão. O facto de ser a vontade de Deus para a nossa igreja, fazermos Deus sorrir. Deus quer sorrir com tudo aquilo que nós fazemos durante a semana, durante o dia, nos mais diversos locais por onde nós passamos. Esta é a missão e é para isso que nós estamos a trabalhar. Dentro dessa missão, nós temos várias atividades semanais. As atividades continuam a produzir os seus frutos, continuam a contribuir para o nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Estamos a crescer juntos, estamos a fortalecer-nos juntos. As histórias continuam a ser contadas, o boletim continua a ser realizado cada vez com mais preocupação para corresponder às expectativas de quem utiliza este boletim diariamente e ao longo da semana. Neste boletim vocês podem ver o esboço da pregação, podem ver as pessoas que pertencem ao corpo da nossa igreja, os que fazem anos semanalmente, podem ver as pessoas que precisam das nossas orações e podem ler alguma poesia e alguns textos reflexivos. Portanto, o boletim tem uma função que é também fazer Deus sorrir. As escolas, as lições da Avó Madalena continuam a ser publicadas, continuam a ser visualizadas por grandes e por pequenos, e isso faz Deus sorrir. No Facebook continuamos a ter um grande feedback. Nós temos aproveitado as redes sociais para poder chegar a todos, para poder falar com aqueles que nos procuram e nas últimas semanas, eu diria mesmo nos últimos meses, têm sido várias pessoas que têm procurado por nós através do Facebook. Tem sido também um ministério da nossa igreja. Também tem sido colocado tudo o que é produzido
tem sido colocado pelos nossos irmãos, produzido pelo irmão João Carlos, publicado pelo irmão Ricardo. Tudo tem estado a funcionar e vários dos nossos materiais estão a chegar também a outras comunidades evangélicas e isso também faz Deus sorrir. Finalmente, o e-mail, cada um de vós ou as pessoas que nos estão a ouvir queiram receber as apresentações que são dadas na escola dominical, poderá recebê-las gratuitamente e antecipadamente para acompanharem a escola dominical enquanto está a ser visionada em direto. Para isto tudo, nós precisamos das vossas contribuições. Este tem sido o tema que nós temos trabalhado desde o domingo passado. Vamos trabalhar este domingo o nosso dever, o nosso propósito, a graça de nós sermos realmente contribuintes. Vamos então continuar e vamos cantar. E vamos cantar o esplendor do nosso Deus. Deus realmente é esplendoroso. Deus tem feito a nossa vida brilhar, apesar de, como nós vimos inicialmente, apesar das dificuldades continuarem a surgir, nós sabemos que o nosso propósito, o nosso foco está na salvação, está em Deus e é nele que nós queremos segurar a nossa vida e é nele que nós entregamos toda a nossa família. A família da Igreja, a família, o corpo de Cristo, mas a nossa família também carnal. E oramos por todos aqueles que estão a passar por dificuldades e que neste momento não podem estar connosco, desejam estar connosco, mas não o podem fazer. Vamos orar pelos nossos irmãos e vamos cantar com os nossos irmãos que estão lá em casa. pregação.
Provérbios capítulo 3 e versículo 9. Provérbios capítulo 3 e versículo 9. Honra o Senhor com todos os teus recursos. Segundo aos Coríntios capítulo 8 e versículo 7. Segundo aos Coríntios capítulo 8 e versículo 7. Assim como tem de tudo com abundância, fé, dom da palavra, sabedoria, boa vontade e amor para conosco, que abundem também nesta graça. Há muita gente no mundo que considera Jesus um homem bom, altruísta, um filósofo, um primeiro comunista, um mágico, um incrível ilusionista, feiticeiro, eventualmente para muitos também, e infelizmente, um incrível charlatão. Mas nós somos chamados cristãos porque cremos e porque seguimos Jesus o Cristo, Deus encarnado. Permitam-me então colocar 3 questões. Por que é que há cristãos com uma tão evidente falta de conexão entre o discurso e a prática? Por que é que parece ser difícil estarmos cada dia mais parecidos com o Filho de Deus? Por que é que há opiniões tão diferentes sobre assuntos para os quais a Bíblia tem uma solução evidente? E agora mais uma. Em relação à contribuição, tenho alguma dúvida bíblica ou só não contribuo porque... Hoje vamos estudar qual é que deve ser a atitude correta quando contribuímos. Estamos a falar de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é exatamente sermos cada vez mais como Cristo é. E já percebemos ao longo das últimas semanas que quando falamos de maturidade espiritual, percebemos que ela não é automática. Quando falamos de maturidade espiritual, percebemos, outro sim, que ela é um processo. Quando falamos de maturidade espiritual, também já percebemos que não podemos pensar em maturidade espiritual sem percebermos que isso exige disciplina. Então, a maturidade espiritual não é automática, é um processo, exige disciplina. De facto, é importante percebermos que para sermos cada vez mais como Jesus Cristo quer que nós sejamos, nós precisamos de nos disponibilizarmos. E precisamos de nos disponibilizarmos porque temos a palavra de Deus. Precisamos de nos disponibilizar para a oração, como considerámos nas semanas anteriores. Percebemos que temos de nos disponibilizar, como vamos ver nas próximas semanas, porque devemos ter gosto pela comunhão. Na semana passada, hoje e na próxima semana, nós estamos a considerar que tenho de me tornar um discípulo também através da minha disponibilidade para a contribuição. A pergunta que temos tentado responder é então esta: o que é preciso para que eu tenha um hábito, para que eu, em alguns casos, eventualmente, e não vamos ter medo das palavras, em alguns casos é preciso nós percebermos que devemos iniciar o hábito da contribuição. Noutros casos, como é que eu posso desenvolver o hábito da contribuição? Então vimos na semana passada que, em primeiro lugar, eu honro a Deus com a minha contribuição. Foi isso que lemos há pouco em Provérbios capítulo 3 e versículo 9. Eu honro a Deus com a minha contribuição. Mas também, através da minha contribuição, eu revelo a minha maturidade espiritual. Eu quero ser mais como Jesus quer que eu seja. Então isso também tem de passar pela forma como eu contribuo. Qual é que é então a atitude correta? A respeito da oração, então qual é a atitude? A respeito da contribuição, está ali mal. A respeito da contribuição, qual é a atitude correta? Em primeiro lugar,
2 aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 5. Quem pode ler, por favor? Apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, obrigado, Caleb. Em primeiro lugar, qual é a atitude correta em relação à contribuição? Eu não posso ter uma atitude correta a respeito da contribuição sem me dar primeiro. Fizeram mais do que esperávamos, diz Paulo. Não só entregaram nas mãos de Deus, mas nas nossas, conforme Deus os inspirou. Entregaram-se nas mãos de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira atitude é dar-me primeiro. E para isso é preciso antes aceitar aquilo que podemos chamar as pendências comigo próprio. Eu não posso contribuir sem acertar primeiro no meu coração a minha vida comigo próprio e com Deus. Eu tenho primeiro que me dar a Deus. Sem que primeiro eu me dê a Deus, eu não vou ter uma atitude correta em relação à contribuição. Mas também, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Eu vou ler por uma questão de tempo. Portanto, se apresentares a tua oferta diante do altar e ali te lembrares, diz o Senhor Jesus, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, mas deixa a tua oferta ali no altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Então, antes de mais, eu tenho de acertar qualquer coisa que tenha contra ou em relação a um irmão meu. Tenho alguma coisa em relação a algum irmão ou alguma irmã, então não posso contribuir sem que primeiro a minha vida esteja absolutamente descansada em relação a isso. Qual é a atitude correta, então, em relação à contribuição? Antes de mais, eu tenho de me dar. E para isso, eu tenho de acertar as pendências comigo próprio, mas também as pendências com outros. A segunda característica de uma atitude correta em relação à contribuição encontramos ainda aos Coríntios, agora na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 3. Primeira aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 3. Diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Primeira característica, primeira atitude que eu devo ter em relação à contribuição, dar-me. A segunda característica de uma atitude correta em relação à contribuição é dar com amor. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, vamos dar-nos, vamos dar com amor. Terceira característica de uma atitude correta em relação à contribuição. 2 aos Coríntios, vamos voltar agora a 2 aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 12. Pois é por aquilo que cada um tem, e não por aquilo que não tem, que Deus mede a boa vontade de quem oferece. Eu repito, palavras de Deus. Pois é por aquilo que cada um tem, e não por aquilo que não tem, que Deus mede a boa vontade de quem oferece. Dar com boa vontade. Aquilo que temos, dar com boa vontade. Jó, capítulo 41 e versículo 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar. Tudo o que há debaixo dos céus me pertence, diz Deus. Então, não vamos dar por negociação com Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Leu há pouco a irmã Juscelene, 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 14 a 17. Então, não vamos dar por negociação com Deus. Não vamos dar por obrigação. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz:
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, não vamos dar por negociação com Deus, não vamos dar por obrigação, não para ser visto pelos homens. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, diz o Senhor Jesus. Não vamos dar por negociação com Deus, não vamos dar por obrigação, não vamos dar por ser vistos pelos homens e também não vamos dar por hipocrisia. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão. Então, não vamos dar por hipocrisia, vamos dar por obediência. Segundo aos Coríntios capítulo 9 e versículo 13. Segundo aos Coríntios capítulo 9 e versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de compartilhar os vossos bens com todos os outros. Então, qual é a terceira característica da contribuição? Qual é a terceira característica da minha atitude correta em relação à contribuição? É dar com boa vontade. Não por negociação com Deus, não por obrigação, não para ser visto pelos homens, não por hipocrisia, mas por obediência. Vamos avançar. Quarta característica a respeito da contribuição: dar por gratidão. Vamos voltar ao Velho Testamento. Salmos capítulo 56, versículos 10, 11 e 12. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei, reparem, as minhas ofertas de gratidão. Estamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Então, que a quarta característica a respeito da contribuição, da minha atitude correta, seja o dar por gratidão. Marcos capítulo 10, versículo 12, em quinto lugar, vamos contribuir com sacrifício. Jesus sentou-se, diz Marcos capítulo 12, versículo 41, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Vejam o versículo 41. Muitos davam muito dinheiro, lançavam ali grandes quantias, mas Jesus salientou a atitude correta daquela mulher. Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Cada um de nós deve dar também com sacrifício. A quinta característica de uma atitude correta pela qual nós devemos contribuir é dar com sacrifício. Em sexto lugar, dar com alegria. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, a segunda parte do versículo 7. Pois quem dá com alegria agrada a Deus. Quem dá faz Deus sorrir. Então vamos dar com alegria, porque Deus fica contente. Deus sorri quando contribuímos. Sétima característica, e estamos a aproximar do fim. Sétima característica de contribuir. Qual é a atitude correta da minha contribuição? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. Posso garantir que eles deram o que podiam e ainda mais do que podiam. Eles próprios vieram pedir-nos com muita insistência a favor de poderem partilhar e colocar o que era seu ao serviço da comunidade dos crentes de Jerusalém. Dar com generosidade. E meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, sabem o que é que significa dar com generosidade? Significa dar sem avareza. Segundo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 5,
Diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Pronta com oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, sétima característica de uma atitude correta a respeito da contribuição é dar com generosidade. E finalmente, 2 aos Coríntios capítulo 9 e versículo 6. 2 aos Coríntios capítulo 9 e versículo 6. Dar com a expectativa. Fé e confiança na provisão de Deus. A oitava característica de darmos com uma atitude correta tem a ver com Deus. Dar com expectativa, dar com confiança na provisão de Deus. Diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 6, com efeito, quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas, diz 2 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 6, quem semear muito, há de recolher muito. Eu repito, com efeito, quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas quem semear muito, há de recolher muito. Concluo. Um homem, numa igreja cristã, certa vez, o pastor resolveu fazer uma campanha para ajudar as pessoas necessitadas da região. E então foi pedido a todos os fiéis que cada um contribuísse de acordo com as suas condições e de acordo com o seu coração. Chegou então o grande dia da entrega das ofertas. E enquanto se cantava um hino, os fiéis pegavam nas suas ofertas, colocavam-nas dentro de uma cesta, levando-a até ao púlpito, à frente, no templo. Todos estavam felizes em poder contribuir de alguma forma e ajudar pessoas que estavam necessitadas. Mas um jovem que estava próximo da porta da igreja, que estava cheia, observava cada irmão entregando as suas contribuições e entristecia-se, pois que naquele dia, infelizmente, não tinha como ofertar, não tinha nada. E a vontade de participar e ajudar de alguma forma era tão grande que aquele jovem se entristecia cada vez mais, até que percebeu que a última pessoa estava a levar a oferta. Tomou então uma decisão. Pegou numa cesta vazia e foi andando até ao púlpito. As pessoas olhavam admiradas enquanto ele passava. Alguns criticavam, outros ficavam perplexos, sem entender o que estava a acontecer, pois não havia nada na cesta. Aquele jovem chegou então ao púlpito, colocou a cesta vazia no chão, fazendo de seguida algo que ninguém poderia imaginar. Entrou diante da cesta, ficou de pé dentro da cesta, fechou os olhos e fez uma oração. Senhor, eu hoje não tenho nada para ofertar, mas ofereço a minha vida como uma oferta viva no teu altar. Usa-me conforme a tua vontade. Que assim seja. Vamos terminar o nosso culto, não esquecendo o exemplo da cesta, o exemplo da vida deste jovem, que muitas das vezes poderá ser o nosso próprio exemplo em determinadas alturas da nossa vida. Nós vamos terminar pedindo que Deus nos guie durante esta semana, e o coro que nós vamos cantar fala exatamente sobre o facto de Deus tomar conta da nossa vida. Fala sobre o facto de nós pedirmos a sua orientação para podermos falar dele aos outros, que ele nos ensine a testemunhar. Nos momentos que nós estamos a passar, ontem foi falado no nosso estudo bíblico, que muitas das vezes as nossas palavras não surtem efeito.
o que mais surte efeito é a nossa vida. Vamos então pedir ao nosso Deus que nos possa dar uma vida que seja digna dele e seja digna para falar também dele aos outros, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares. Vamos então cantar. Pedir a Deus que venha encher o nosso coração e que Ele nos use. Vamos pedir ao irmão Amori para nos despedir numa palavra de oração, pedindo a bênção então para as nossas vidas. Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor Deus pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de estar presente aqui neste culto. Nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando também os irmãos que estão sem Deus do outro lado, os irmãos que estão em suas casas e compartilhar desse momento conosco. Esteja abençoando, Senhor Deus, o restante do nosso dia, esteja nos concedendo, Senhor Deus, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem falámos no nosso estudo que nós devemos sempre agradecer àquelas pessoas que estão realmente a trabalhar, a entregar as suas vidas para que nada pare. A maior parte destas pessoas está hoje aqui presente no culto. Pedimos aos irmãos lá em casa que continuem a orar por cada uma das pessoas que fielmente têm trabalhado, têm preparado este culto para vós. Agradecemos a vida do Bogdan, do Amori, da Rosa, do Kim, do Luciano, da Jusilene, das meninas que estão sempre a embelezar a nossa igreja, do Caleb, do Davi e do João Carlos, especialmente para eles que vão regressar agora para a Leiria, e das nossas crianças que estão lá dentro com a sua professora, a Sónia, que não deixa de os ensinar e os preparar para a semana que também vão iniciar. Também as nossas crianças têm lutas e estão a passar por dificuldades de compreensão também pelo que nós estamos a passar. Pedimos então a bênção de todos vós, por todos aqueles que continuam a trabalhar na obra do Senhor sem nunca vacilar. Graça e paz. Amém. Os nossos meninos vieram agora. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave
e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!